Olá, sétimo ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Antes de entrar na matéria, né, que hoje a gente vai ver reforma religiosa, tá? Eu quero que vocês façam uma coisa. Eu pedi para vocês o mapa conceitual. Espero que vocês tenham colocado lá na plataforma, tá? Isso tudo tá valendo nota, ok? Outra coisa, para anotar no caderno, que junto com o vídeo sempre eu mando o roteiro de aula. Então vocês anotem lá o roteiro de aula, tá? No seu caderno. No final do roteiro de aula, tem lá os exercícios da apostila que é para fazer, ok? Então vocês façam os exercícios. Qualquer dúvida, anota sua dúvida que a professora vai tirar na próxima live, que é da segunda-feira, tá? Lá é a live que a gente faz com a professora Cláudia e com a professora Sória. Então, por favor, anotem as dúvidas. Ah, eu não vou poder assistir a live, põe lá na plataforma, mas não deixe de me procurar para tirar a dúvida, ok? Não fiquem com as dúvidas, tá? Eu quero que fale, debatam comigo, eu tô sentindo falta disso, tá? Da turma mais presente. Acabou de assistir o vídeo? Coloca lá o nome nos comentários, tá bom, galera? Pra eu poder saber quem assistiu o vídeo, tá bom, gente? Então hoje nós vamos falar sobre a reforma religiosa. Então antes de eu entrar no capítulo propriamente dito, lembra que eu falei com vocês que a Igreja Católica ela era a senhora feudal mais importante da Idade Média dentro do feudalismo? Agora vocês vão entender mais ainda, tá? A Igreja Católica, nesse período da Idade Média, ela era detentora de poderes, tanto econômicos, porque ela era dona de grandes terras, né? Grandes números de terra, de lotes de terra. A Igreja Católica, ela economicamente recebia os dízimos, né? Vocês vão ver que elas vão ter uma prática de venda de relíquias, então ela era altamente rica, tá? E ela também dominava a conduta moral e a conduta religiosa das pessoas na Idade Média. Por isso da importância da Igreja Católica. O que eu tô querendo dizer para vocês? Porque a igreja, ela que ditava as ordens, tá? Mulher não pode rir, tá? Uma das coisas que a igreja, né, falava, mulher não pode rir. Essa coisa da gente rir, fala assim, fulano ri muito, é um palhaço. Isso está muito dentro da conduta do que a igreja ensinava, né? As pessoas tinham que ser sérias, elas não poderiam... A mulher não poderia não casar, ela sempre tinha que casar, né? Eu já falei para vocês que eles vendiam a imagem da mulher que não casasse, ela era uma bruxa, tá? Isso tudo são pensamentos que eram colocados na cabeça, né, das pessoas na Idade Média. Essa conduta moral e religiosa, ela era dominada pela Igreja Católica, ok? Eu sei que eu devo ter alunos aí católicos, gente, não fiquem, isso daí é história, tá? Vamos separar a religião do estudo, ok? Então eu coloco, até tá lá no seu roteiro de aula, mas eu também coloco a Igreja Católica, tá aqui no meu quadro. A Igreja Católica, a mais importante instituição da Idade Média, né? Ela que comanda a conduta moral e religiosa das pessoas. O que vai acontecer para a gente estar passando por essa reforma religiosa? Dentro desse contexto, né, desse período histórico, o que vai acontecer? Nós vamos observar que vai ter o renascimento, lembra? O homem passa a ser o centro do universo, né? A gente não vai ser mais teocêntrico, né? A gente vai ser etnocêntrico, nós vamos ser o homem, né? Já é uma coisa que vai abalar um pouco a igreja. Os estados nacionais. Que foi? Os estados nacionais, ele balança bastante, porque com os estados nacionais, ele vai ter um poder o quê? Centralizado. Então, a igreja, ela era o único poder do feudalismo da Idade Média. Com os estados nacionais, com a figura do rei, a igreja, ela vai perder um pouco do seu poder. Porque agora ele tem um poder central de um comandante, né, que é o rei. Por isso que tanto a igreja quanto o rei vão sentir a necessidade de estarem juntos.
Porque eles querem o povo ao seu favor. Então o rei vai perceber que a igreja, ele precisa estar ao lado da igreja, e a igreja vai perceber que ela precisa estar ao lado do rei, tá? Para poder continuar nessa dominação das pessoas. Uma coisa, por exemplo, quem coroava o rei era o Papa. Por quê? Ali está dizendo que Deus está aceitando aquele homem como rei, está abençoando aquele homem como rei. Então, os estados nacionais, eles vão enfraquecer também um pouco essa questão da igreja como de poder político, tá? Os reis também vão perceber, que aí vai estar aqui na nossa questão econômica, o rei vai perceber que a igreja ela é detentora de muitas terras, tá? Tinha reinos que a igreja tinha mais de 30% de terras. Então, os reis, a nobreza, vai querer um pouco desestabilizar essa questão de conduta, de terras. E outra coisa, a igreja não pagava os impostos. Então, a gente sabe que os estados nacionais, o pilar da sua economia é a cobrança de impostos. A igreja, sendo detentora de mais de 30% de terras dentro de um reino, ela não paga impostos. Como? Né? Então eles vão começar a questionar a igreja dessa quantidade de terras e por que elas não pagam imposto. Lembrando que a igreja cobra dízimo, né, dos seus fiéis. E é outra questão que vai entrar, que é a questão moral. Essa questão moral, ela vai pesar muito, né? Eu digo que ela que tem um maior peso dentro da reforma religiosa. É onde a igreja vai ser altamente questionada. Aqui ela vai ser questionada pelo rei, né? Aqui ela vai ser questionada pela burguesia, nobreza, porque os burgueses pagam altos impostos. E por que a igreja não paga, tá? E a questão moral, ela vai junto com o povo. O povo vai começar a observar que a igreja católica, ela mandava para os seus fiéis uma conduta moral e ela mesmo não cumpria essa conduta moral, ok? Então isso vai começar a causar não só insatisfação dentro da igreja, com os fiéis, mas também dentro da igreja. Nós vamos ver que os grandes pensadores dessa reforma religiosa, um deles era um padre, tá? Eles estavam dentro da igreja, eles vão questionar a moralidade da igreja. Uma delas muitos papas, né? Nessa época que teve 2 papas no mundo. Os papas, eles viviam vida luxuosas, riquíssimas, tinham esposas, tinham mulheres, filhos, e a gente sabe que tem um celibato que é proibido pela igreja. Então, dentro da questão moral, o padre, o papa, estava fora da questão moral. Como é que é da igreja? A igreja, ela começou a idealizar com Roma, né, a cidade de São Pedro, para fazer dela a sua sede, tanto religiosa quanto política. Então eles começaram a cobrar mais impostos para fazer a cidade de Roma. E aí ela vai cobrar vendas de cargos. Por exemplo, se eu tivesse uma família, eu tenho minha família, quero que o meu filho seja padre. Né? Às vezes o cara não passava nem pelo seminário. Eu ia lá e comprava o cargo eclesiástico de cardeal e a igreja vendia. Né? Então, como assim? Tem que ser uma coisa, aí os fiéis começaram a questionar. Isso tem que ser uma coisa por vocação, né? Não por venda de cargos. E naquela época, você ter um filho, um membro da sua família, alguém da igreja, era uma coisa muito importante, tá? Então a igreja, ela vende esses cargos, muitos nobres, né? Muitos burgueses riquíssimos começam a comprar esses cargos eclesiásticos, ok? Venda de relíquias. Eu adoro falar de venda de relíquias, que eu falo para os meus alunos que a igreja gostava de vender um pedacinho de madeira da cruz que Jesus foi crucificado, do manto de Maria, do manto que enrolou Jesus depois que ele foi crucificado. Gente,
Se pegar todos esses pedacinhos de madeira da cruz de Jesus, dá para dar mais de 100 voltas no mundo, tá? Então eles pegavam um pedaço qualquer de madeira, chegava para a pessoa e ó, tô vendendo, isso é um pedaço da madeira de Jesus. Gente, aqui já estava quase 1500 anos, 1400, não tem madeira que resista. E as pessoas compravam. Ah, esse daqui, esse prego foi da crucificação. A pessoa comprava. Esse pedaço é do manto de Maria. As pessoas compravam. Esse pedaço aqui era da túnica de São Pedro. Eles compravam. Então era venda de relíquias. Com isso a igreja foi ficando cada vez mais rica e poderosa. Outra coisa que é o que vai ser muito questionado, principalmente pelos protestantes que vão vir, a venda de indulgência. A igreja, ela vendia o perdão. Então você cometia um crime, você fazia uma coisa fora da conduta moral que a igreja te dizia, você ia lá, chegava pro padre e falava, olha, eu fiz tal coisa. Aí o padre olhava e falava, então, vou ver, você quer o perdão? Quero. Então, sei lá, 5.000 moedas, ele pagava pelo perdão da igreja. E todos nós sabemos que não é assim, né? Então as pessoas iam lá, muitos burgueses, muitos nobres mesmo, antes, perto de morrer, iam lá e compravam seu perdão, porque aí eles achavam que iam entrar, né, nos céus comprando o perdão. Então, essa moralidade, essa conduta errônea da igreja, né? E aí o povo começou a questionar, o povo pobre, o povo precisando de ajuda, porque quando você paga isso tudo, eles dizem para você o que, ó, a gente está criando a cidade de São Pedro, ok? Nós vamos melhorar as paróquias, as igrejas, e você tá vendo o padre, cardeal, o alto clero vivendo uma vida de abundância, gastando, né? E cadê? Cadê essa moralidade? E aí, a igreja, por esses 3 pontos, tanto na política quanto na econômica e a moral, ela vai começar a ser questionada, tá? E ela vai começar a ser questionada tanto pelo povo, quanto pelos homens, pelos próprios padres, pelos próprios eclesiásticos, vão falar, opa, tem alguma coisa errada. E a igreja, outra coisa que a igreja detinha, que eu nem botei aqui, é a Bíblia nessa época, ela ainda era no grego, no latim. E as pessoas não tinham conhecimento, muitas delas nem sabiam escrever e ler. Então a igreja era uma coisa que era questionada por alguns padres, que tinha que transformar aquela Bíblia, né, traduzir do latim para a linguagem daquele povo, né? Para a sua língua própria. Porque assim a pessoa poderia ler a Bíblia, ela iria ter conhecimento. Isso era uma coisa que a igreja, ela limitava o povo. E vai ser também isso que vai começar a colaborar para o questionamento da Igreja Católica. Então a igreja, ela vai começar a ser questionada e nós vamos ter Martinho Lutero como um grande principal pensador dessa reforma religiosa, tá? E a igreja, ela vai começar a perder fiéis e por vários questionamentos. Então eu vou parar aqui esse vídeo e a gente não saiam daí, continuem sentado que vai ter o outro vídeo já para eu finalizar o capítulo da reforma religiosa, ok? Fiquem aí, vai ter outro vídeo.